Oi pessoal, vamos para o nosso próximo vídeo, onde a gente vai discutir o capítulo 4, lá do livro do Baum, Teoria da Evolução e Reforço. Tá? Essa é uma discussão que eu particularmente gosto bastante, porque eu acho que ela é fundamental para a gente entender o que vem a ser o behaviorismo radical, a análise do comportamento. Tá? Nessa tentativa que a gente está de, de tentar compreender a ideia de uma ciência do comportamento, né? E ora a gente faz uma discussão mais voltada para a ideia de ciência, ora a gente faz uma discussão mais voltada para tentar definir o conceito de comportamento, o impacto que as ideias do Darwin têm sobre a análise do comportamento vão nas duas direções. Né? Você tem a teoria, a forma como o Darwin discute o processo evolutivo e o entendimento dele, de como isso se dá, nos permite entender a forma como a análise do comportamento entende comportamento. Tá? E, para além disso, na tentativa de entender ciência, o Darwin ele inaugura um formato explicativo bastante revolucionário dentro das ciências e que tem um impacto muito forte sobre o behaviorismo radical. Então, esse capítulo ele está muito voltado para essa discussão de tentar entender qual é o impacto que o Darwin tem dentro do nosso comportamento. E já adiantando, ele tem dois grandes impactos, tanto no entendimento de comportamento quanto no entendimento de ciência. Tá? Então, para a gente entender esses dois impactos, a gente primeiro precisa um pouquinho discutir qual é a ideia do Darwin, qual é a proposta dele, qual é esse grande impacto que ele causa, qual que é a teoria da evolução darwiniana. Tá, Darwin é um cara que viveu infância e início da adolescência no campo, fazenda, do século XIX na Inglaterra. Não era lá dos acadêmicos mais brilhantes, mas quando vai para uma formação universitária, ele se depara com a biologia e com a geologia, que é algo que o impacta de forma bastante marcada. Tá? E lá ele começa a se sobressair. Se sobressai tanto que ele é convidado para fazer parte de uma expedição que daria a volta ao navio, daria a volta ao mundo, e ele é convidado para servir meio que como acompanhante do capitão da expedição. Isso era uma prática comum. Tá? Normalmente pessoas letradas eram convidado para fazer parte da expedição, para o capitão, que era alguém com formação, ter com quem conversar, ter com quem discutir e coisas do tipo. Fora que, como daria uma volta no mundo, no planeta, seria interessante alguém formado em biologia, em geologia, para que pudesse estudar essas questões ao longo da viagem. Pois bem, Darwin é convidado. Tá? Até esse momento você tinha o que imperava no entendimento da Constituição da Terra, da Constituição de Flora, Fauna, era basicamente um argumento criacionista, um argumento em termos um pouco mais coerentes, chamava-se de catastrofismo, que é uma ideia de que
nós estamos da forma, a Terra está da forma como ela está em função de catástrofes bíblicas, tá? Beleza. O Darwin, ao longo dessa expedição, ele faz um número infindável de coletas, tanto de espécies vegetais, do que diz respeito à botânica, quanto de espécies animais, insetos e animais vertebrados. Tá? Faz uma série de esboços, de desenhos de plantas e animais que ele foi observando ao longo da viagem. Tá? Isso culmina na parada que o navio faz nas Ilhas Galápagos, acho que é o ponto alto. Tá? E quando o navio volta para a Inglaterra, depois de muito tempo de viagem, o Darwin, por essas coisas que ele estava, esse material que ele estava coletando, se ele retornar por outros navios para a Europa, quando o Darwin volta, ele já é um cara muito famoso, porque ele era a pessoa que estava enviando para a Europa espécies animais e vegetais que ninguém nunca tinha visto na vida. Então ele já era um cara bastante conhecido. E ele volta com, como eu falei, um número muito grande de material coletado. Ele gasta um tempo danado catalogando esse material, e ele começa a perceber nessa catalogação alguns elementos que vão levá-lo a construir toda a sua proposta. Tá? Ele começa a perceber, por exemplo, que nas Ilhas Galápagos, que acho que é o exemplo mais famoso do Darwin, os tentilhões de Galápagos, né, os tentilhões de Darwin, que são pássaros, que ele observa a existência desse pássaro em diferentes ilhas do arquipélago de Galápagos. Mas esses pássaros, dependendo da ilha em que ele vivia, ele tinha algumas características físicas que o diferenciava dos tentilhões de outras ilhas, de ilhas vizinhas. E o Darwin começa a pensar em cima disso. Ele observa padrões, ele tinha observado padrões, por exemplo, de alimentação. Ele percebe, por exemplo, que os tentilhões que viviam em ilhas que eram ricas em frutos, esses tentilhões eles tinham um bico mais pontiagudo, mais fino e mais pontiagudo. E que os tentilhões que viviam em ilhas que eram ricos, por exemplo, em castanhas, eles tinham um bico mais curto e mais rígido. Pois bem, o Darwin começa a virar e falar, olha, então existe alguma correlação entre esses elementos ambientais de sobrevivência desses animais e as características físicas presentes nesses animais. Tá. Tem todo a elaboração da teoria do Darwin tem toda, é cheio de percalços que não cabe aqui. Mas vale a pena. Depois de vocês correrem atrás, darem uma lida. É uma história muito interessante, muito bacana. Mas vamos para a teoria em si. O que o Darwin propõe? Ele propõe que dentro de um grupo de animais, de uma mesma espécie, a gente observaria variação. Todo animal, eles são muito parecidos entre si, mas ao mesmo tempo eles têm variação de características entre si.
Eu vou usar um exemplo, que é o exemplo que o livro usa, mas que ele é um exemplo mais normalmente usado quando vamos falar do Lamarck. Mas a gente vai usar aqui para falar do Darwin, que é o exemplo das girafas, da evolução do tamanho do pescoço das girafas. Então ele vai falar o seguinte: há muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, milhares ou milhões de anos atrás, vivia no que é hoje a savana africana, viviam animais muito parecidos com o que é hoje a girafa, mas não eram girafas, eram animais menores, pescoço mais curto e tudo mais. Tá? Como toda espécie animal, eles são muito parecidos entre si. Na hora que você olha para um bando de zebras, vocês vão perceber que todas as zebras são muito parecidas entre si. Tá? Na hora que você olha para um bando de chimpanzé, você vai perceber que esses chimpanzés são muito parecidos entre si. Você olha para um bando de papagaios, você vai perceber que eles são muito parecidos entre si. Mas, apesar de serem muito parecidos entre si, se você olhar com mais cuidado, você vai começar a perceber variação entre um animal e outro. Você vai começar a perceber que existe padrão diferente nas listras das zebras de uma zebra para outra, por exemplo, ou de tamanho de uma zebra para outra, ou de força de uma zebra para outra. Vai ter variação. Uma zebra é mais parecida com outra zebra do que ela é parecida com um elefante, por exemplo. Mas essas duas zebras são distintas entre si. Então, quando eu olho o pescoço desse animal anterior à girafa, eles tinham um padrão de pescoço muito próximo, mas existia variação. Algumas com o pescoço um pouquinho mais curto, outras com o pescoço um pouquinho mais longo, tá? Mas muito pouco, variação dentro de um certo limite, tá? Beleza. Suponhamos que estamos ali naquele ambiente, essas girafas, essas pré-girafas, né? Tem ali alimentação para elas, alimentação mais rasteira, alimentação mais alta e coisas do tipo. Acontece que por alguma intempérie, a vegetação mais rasteira, por algum motivo, é eliminada. Tá? Ou não é necessariamente eliminada, mas acontece algo que aquilo que começa a brotar de forma mais rasteira não é suficiente em termos de nutriente para dar conta daqueles animais pré-girafa. Tá? Mas existem ainda as vegetações mais altas. E aí, o que acontece? Eu tenho variação no tamanho das girafas, dessas pré-girafas, em função de um pescoço um pouquinho mais alto, um pescoço um pouquinho mais baixo. Beleza. Ótimo. Na hora de se alimentar, em função dessa diferença pequena de tamanho de pescoço, algumas conseguem atingir algumas folhagens um pouco mais altas do que as outras. Essas que conseguem atingir folhagens um pouquinho mais altas do que as outras, comem mais, comem melhor. Ao comer mais e melhor, absorvem mais nutriente, são um pouquinho mais robusta do que aquelas que têm o pescoço um pouquinho menor e comem um pouquinho pior. Então são um pouquinho mais fracas, são um pouquinho menos robustas. Beleza. Então temos girafas com pescoço um pouquinho maior, girafas com pescoço um pouquinho menor, e essa variação no tamanho do pescoço apresenta uma correlação positiva com a qualidade alimentar dessas girafas. Beleza. Um belo dia aparece um predador, um pré-leão. Esse pré-leão chega lá sorrateiramente, mas de uma hora para outra começa a perseguição aberta. Sai correndo aquele bando de girafa, pré-girafa, sai correndo aquele pré-leão atrás delas. Quem vai ser comido? Quem que o leão vai pegar? A pré-girafa, que fica para trás. A última a conseguir correr, a que corre menos. Quem é que corre menos?
aquela que se alimentou pior, que absorveu menos nutriente e, consequentemente, é mais fraca, é menos robusta. Essa é que vai ficar para trás. Ah? Eu costumo brincar, você está na floresta com uma outra pessoa, chega uma onça, você não tem que correr mais que a onça, você tem que correr mais do que a outra pessoa. Essa é a lógica do processo que a gente está discutindo aqui. Ah? A girafa que ficou para trás é a girafa fraquinha. Beleza. Amanhã tem um outro pré-leão. Tem um outro sei lá, leopardo. Tem um outro pré-jacaré. E que vai pegar aquele que se alimenta pior. Daqui a um tempo vai ter o período de acasalamento. Os machos vão se estapear para disputar a fêmea mais robusta. Quem vai ganhar? O mais forte. Quem é o mais forte? O que se alimentou melhor. Quem é que se alimentou melhor? Aquele que tem o pescoço um pouquinho maior. Beleza. Qual é a lógica que nós temos aí? Aquelas girafas com o pescoço um pouquinho maior que as outras, conseguiram se alimentar um pouquinho melhor do que as outras. Consequentemente, fugiram de predador e tiveram maior oportunidade de procriação. Na próxima geração, eu vou ter um número um pouquinho maior, porque, logicamente, as girafas mais fraquinhas, nem todas foram comidas. Nem todas deixaram de acasalar. Mas, em termos proporcionais, é menor do que as que sobreviveram mais fortes, as que conseguiram acasalar mais forte. Então, na próxima geração, eu vou ter mais filhotes, é provável que eu tenha mais filhotes do grupo de girafa que se alimentou melhor em relação ao grupo de girafas que se alimentou pior. Então, eu vou ter mais filhotes das girafas com o pescoço um pouquinho maior em relação às girafas com o pescoço um pouquinho menor. Em decorrência disso, eu tenho maior probabilidade de ter, porque nós não somos idênticos aos nossos pais, mas nós somos mais semelhantes aos nossos pais do que somos semelhantes, sei lá, de alguém que vive lá na Islândia, provavelmente. Então, é provável que esses descendentes das pré-girafas com pescoço um pouco maior tenham também um pescoço um pouco maior do que a média. Então, agora, como essas pré-girafas de pescoço um pouquinho maior procriaram mais, eu vou ter um volume maior de girafas com pescoço um pouquinho maior. Mas lembrando que a gente vai observar a variação nos descendentes das girafas também. Nas girafas de pescoço um pouco maior, vão ter girafas que vão nascer com pescoço menor e girafas que vão nascer com pescoço maior. Mas, na média delas, vai ser maior do que a média dos filhotes, em termos de tamanho de pescoço, dos filhotes das girafas do pescoço pequeno. Beleza. Na próxima geração, a coisa continua. Eu já tive um aumento pequeno, em termos médios, do tamanho do pescoço da girafa nessa próxima geração. A lógica permanece. Eu vou ter nessa segunda geração girafas que se alimentaram melhor e girafas que se alimentaram pior. Isso estando correlacionado com o tamanho do pescoço em função do alimento alto, vai nascer mais filhotes desse grupo de girafas com pescoço maior, na segunda geração. Isso se repete na terceira geração, que se repete na quarta, que se repete na quinta, que se repete na sexta, e por aí vai durante muitos e muitos e muitos e muitos mil anos. Até que vai chegar um ponto
em que o pescoço da girafa atinge um tamanho máximo evolutivo. Não porque mas porque o próprio processo evolutivo, no mesmo sentido, começa a barrar esse crescimento. Por exemplo, para conseguir bombear sangue para o cérebro, a girafa com o pescoço grande demais precisa ter um coração também forte demais para dar conta de suprir o caminho que ele tem que percorrer entre coração e cérebro, que é todo o pescoço. E aí, um coração que não é suficientemente forte, que vai ser o padrão das girafas, não consegue bombear, essa girafa cansa mais rápido, desmaia, e é ela que vai ser pega pelo pré-leão, ou, nesse caso, pela pré-hiena. Tá? Então, o próprio processo evolutivo barra. Então, percebam, eu tenho um processo de seleção por características dos dados dos animais. E esse ambiente seleciona aquele animal com condição de dar conta das exigências daquele ambiente. Que exigências são essas? De alimentação, de fuga de predador, de acasalamento e por aí vai. Tá? Tá. Então, percebam, para que o processo evolutivo ocorra, algumas coisas precisam acontecer, precisam existir. Uma delas, variabilidade entre os membros de uma dada espécie. Tá? Ou seja, um animal precisa ter diferença entre o outro. Para que essa diferença ela tenha efeito sobre o padrão de interação desse animal com a natureza. Então, dentro da variação, se eu não observar variação, não existe seleção. Porque todo mundo é igual. Se todos têm exatamente a mesma característica, todos são igualmente eficientes. É como numa situação como essa fictícia, é como se na hora de fugir do pré-leão, as pré-girafas andariam todas alinhadinhas, porque todas correm igual, porque todas se alimentaram igual, por aí vai. Não é o caso. Da mesma forma, eu preciso ter competição. O que isso quer dizer? Recurso escasso para o número de animais existentes. Se todos conseguem se alimentar da mesma forma, todos são selecionados. Se todos conseguem procriar da mesma forma, todos são selecionados. É na competição que há o processo seletivo. Tá? E por fim, é preciso existir constância ambiental. A característica ambiental que selecionou o pescoço comprido numa geração, a folhagem alta, precisa permanecer tal qual na próxima geração. É necessário que a vegetação continue alta para o pescoço ser uma vantagem evolutiva. Se o ambiente muda, o processo seletivo vai se dar em outra direção. Um exemplo. Durante muito tempo tivemos lá a época dos dinossauros, onde ser grande e forte era uma característica evolutiva, ou seja, era uma característica de sobrevivência. Quando você tem o evento lá do meteoro, que torna o ambiente da Terra inóspito, quem é que sobrevive? Os animais pequenos que conseguiam se esconder em toca.
pequenos mamíferos. É o momento em que o mamífero, que é um animal pequeno comparado com os dinossauros, eles começam a ter vantagem evolutiva. Ser pequeno e sorrateiro passa a ser vantajoso. Então, só para, inclusive aqui agora, desmistificar uma ideia dentro da teoria da evolução, acaba a noção de que é o mais forte que sobrevive. Não, é aquele que dá conta das exigências ambientais que sobrevive, na teoria darwiniana. Beleza? Tá, então essa é a proposta do Darwin para explicar por que saímos, sei lá, de um organismo unicelular e temos toda essa variação hoje em dia. Beleza. Como é que isso vai impactar a análise do comportamento? Como eu falei, de duas formas. Uma, para a gente entender a noção de comportamento, e outra, para a gente entender o modelo explicativo. Vamos falar da noção de comportamento primeiro. Primeiro ponto. Eu estou falando de pescoço comprido, eu falei do tamanho do mamífero que esconde em toca, mas eu estava falando também do pescoço, que era uma vantagem para se alimentar, para fugir do predador, para acasalar e tudo mais. Percebam que sempre na ponta final da característica biológica que disponibiliza vantagem competitiva é sempre um comportamento. É sempre o acasalar, o fugir, o se alimentar, o bater, o se esconder. É sempre uma ação. Mas beleza. Se a gente for parar para olhar, se a gente for retroceder muito antes do que eu estou falando de pescoço de girafa, vamos lá para o organismo unicelular. Organismos que viviam boiando em meio aquoso, e que nesse meio aquoso, se eles se deparassem em um meio que apresentasse uma estrutura aquosa danosa, esses organismos celulares simplesmente morriam. Se eles entram num meio ácido demais, eles simplesmente morriam. Acontece que dentro dessa variação que eu falei para vocês, que é uma característica da própria instância genética, ou seja, variamos. Dentro dessa variação, poderia acontecer de nascer um organismo, nascer é uma palavra pesada, né? Se dividir um organismo unicelular que apresentasse a característica, por exemplo, de, ao se deparar num ambiente ácido demais, ele se distancia. Eu começo a ter padrão reflexo sendo selecionado. Ou seja, um rudimento de comportamento sendo evolutivamente selecionado. O organismo que apresentasse essa característica, ele seria um organismo que possuiria vantagem em relação aos demais membros da mesma espécie. Vamos jogar lá para frente. Vamos pegar o exemplo de contração pupilar. A nossa pupila reagir à luminosidade. Pegamos os mamíferos, que eu falei que viviam intocados. No pré-mamífero, será que a gente pode falar assim, né? Mas no pré-animal ali, no pré-roedor,
ou alguma coisa nesse sentido, no pré-rato, no pré-marsupial. Esse animal que vive intocado vive em um ambiente escuro, tá? E aí a pupila, o olho dele tem que ser adaptado para dar conta daquela baixa luminosidade. Ou seja, a pupila dele é imensa, tá? Ele dá conta dessa baixa luminosidade. Em algum momento, sair da toca passou a ser necessário. Mas quando ele sai da toca e a pupila está imensa, luz demais faz com que ele praticamente não enxergue do lado de fora. Ao não enxergar, o predador que está do lado de fora vai lá e pum, pega ele. Nessa característica evolutiva, característica de variação, eu vou ter animais que talvez tivessem micromovimentos pupilares, tá? E que, inicialmente, isso não tem utilidade nenhuma. Mas na hora que eles saem da toca, saem dois. Um com zero movimento pupilar, outro com algum movimento pupilar. Esse com algum movimento pupilar, ele consegue perceber, nem que seja o vulto, porque a pupila dele contraiu minimamente na hora que ele saiu, né? Ele consegue perceber o vulto de algo se movendo em direção a eles e ele foge, sai correndo. Quem ficou para trás? Porque a pupila não contrai. Esse foi comido. Então, perceba, estou falando aqui de novo de padrões reflexos sendo selecionados. A salivação, lá do cachorro do Pavlov, que vocês devem ter estudado em História da Psicologia, na introdução 1. A gente fala, comida na boca, salivação. O animal se alimenta, tem, a partir do seu sistema digestivo, formas de obtenção de nutriente. Beleza? Ótimo, lindo, maravilhoso. Mas não. Então ele consegue absorver nutriente, fica forte, parrudo, foge e tudo mais. Beleza. O animal que por algum motivo genético, alguma variação genética, faz com que ele tenha saliva na boca, esse alimento, quando entra na boca, ele é quebrado e ele passa a ser mais facilmente processado. Mais facilmente digerido, melhor do que processado, digerido. Esse animal absorve melhor nutriente. Esse animal é mais forte, mais parrudo e foge. Então, de novo, temos aí um reflexo condicionado, um reflexo inato. Animais que apresentem respostas a estímulos ambientais estão mais aptos a sobreviver. Beleza? Então, o processo evolutivo, que a gente na análise comportamental vai chamar de filogênese, essa filogênese seleciona um corpo, seleciona características físicas, características biológicas, características fisiológicas e seleciona também alguns rudimentos comportamentais, reflexos, que vão ser característicos de padrão de espécie. Nós vamos ter alguma série de reflexos que, sei lá, o cachorro não tem e ele vai ter outros que nós não temos. Todo mundo que tem um cachorro sabe que se você começar a coçar perto das costelas dele ali, a perninha dele traseira vai começar a balançar. Isso é um padrão reflexo. Qual é a utilidade evolutiva desse? Eu não tenho a menor ideia. Mas isso é um padrão da espécie. Beleza. Um próximo passo evolutivo, uma próxima seleção que diz respeito a esses comportamentos. Lembra que eu falei para vocês que uma das características necessárias para o processo de evolução ocorrer é uma natureza constante. O problema é que a nossa natureza não é constante, ela muda constantemente. Então a gente tem aí uma outra constância,
que é a mudança. A mudança é uma constância na natureza. Então, aquele organismo que apresentar características que o permita lidar com a mudança ambiental, esse organismo está melhor adaptado. Então, por exemplo, manter a lógica do cachorro do Pavlov. Não do cachorro do Pavlov, mas do reflexo salivar. Tá? Eu vou falar de ser humano, mas entenda isso animais há trocentos anos atrás. Tá? O alimento na minha comida, o alimento na minha boca, e eu salivo. Tá? Acontece que tem estímulos que sempre acompanham o alimento na minha boca. A visão do prato de feijão e arroz e bife sempre acompanha a comida na minha boca. O cheiro sempre acompanha a comida na minha boca. Tá? Se eu sou um organismo capaz de apresentar respostas em função de estímulos que sempre acompanham o estímulo do reflexo inato, e eu passo a responder a essas estimulações que sempre acompanham, eu sou um organismo mais apto. Tá? Como assim? Lembra que eu falei? Se eu salivo com a comida na minha boca, eu quebro esse alimento e absorvo melhor nutrientes. Ótimo. Agora, se eu, antes desse alimento chegar na minha boca, eu já estiver salivando, eu absorvo ainda mais nutrientes. Então, o organismo capaz de apresentar padrões de resposta frente a estímulos novos, mas que tenham relação com aquele estímulo da relação reflexa inata, esse organismo está melhor adaptado. E percebam, estou dizendo aí agora de uma seleção do quê? De uma capacidade, a seleção da capacidade de aprender novos reflexos. Tanto é que eu vou salivar frente ao prato de arroz, feijão e bife, ou de uma feijoada, ou de um churrasco. O chinês vai salivar diante de outras coisas. O aborígene australiano vai salivar diante de outras coisas. E, sei lá, o mexicano vai salivar diante de outras coisas. Porque somos organismos biológicos diferentes? Não. Porque o evento que acompanha o alimento na boca, a imagem, o cheiro que acompanha o alimento na boca, é distinto para cada um desses lugares, porque nós nos alimentamos de coisas diferentes. Então, o que sempre acompanhou o alimento na minha boca foi, sei lá, o churrasco, foi o feijão, o arroz e o bife. Para o chinês foi o yakisoba. Quer dizer, yakisoba é chinês? Não lembro se é chinês. Mas foi lá a comida, o frango xadrez. Tá? Para o aborígene é lá o que eles comem, que eu não sei. Para o mexicano foi guacamole e taco. Isso é o evento que acompanha. Por isso a salivação é diante dessas coisas. Então, foi selecionado o organismo capaz de aprender novos reflexos. E para além disso, foi selecionado também, ou melhor, desculpa, foi selecionado também não. Temos um novo passo evolutivo, que é o aprender com os eventos consequentes do nosso comportamento. Como assim? Se eu passo a repetir aquilo que eu fiz que gerou comida, ou passo a repetir aquilo que gerou a fuga do predador, é capaz de eu continuar conseguindo comida, é capaz de eu continuar conseguindo fugir do predador. Então,
selecionou-se aí organismos capazes de aprenderem em função das consequências daquilo que é feito. De novo, processo evolutivo estabelecendo a possibilidade de aprender novos comportamentos via a relação entre o comportamento e o ambiente. Beleza. Então, a proposta darwiniana é importante para a gente, porque via ela a gente entende essa construção evolutiva em que os nossos comportamentos pudessem ser explicados a partir dessa relação do indivíduo com o ambiente. Beleza. E aí a gente entra para a segunda contribuição. As explicações antes do Darwin, elas eram explicações presentistas. Como assim? A relação causa-efeito entre eventos precisavam estar próximas. Aquilo que eu falei lá no início, a ideia do catastrofismo. Uma grande catástrofe causada por Deus fez com que as coisas fossem da forma como são. Então, o dilúvio fez com que existissem os mares. Então, um evento presente causa algo presente. Na lógica evolutiva lamarckista, a girafa vai esticando o pescoço, tentando pegar as folhas lá em cima. Isso faz com que o pescoço dela vai aos pouquinhos crescendo. Então, uma esticada, um crescimento. Uma esticada, um crescimento. Então, causa e efeito presente e constante. O Darwin inaugura uma proposta nova. O Darwin olha para uma relação causal que se distribui ao longo do tempo. Por que a girafa tem um pescoço comprido? Não é um evento único. É um processo histórico longo, gradativo e um processo de seleção ao longo dessa história. Esse é um movimento que é uma forma, uma proposta explicativa que não é simples de compreendê-la, ela é bastante complicada. A gente vai discutir ela ainda bastante na disciplina, que é a lógica histórica de explicação, um modelo de explicação histórico que distribui aquilo que a gente vai chamar de causa, dilui isso que a gente se entende como causa nessa história. A própria história enquanto elemento causal. E uma história bastante específica, uma história de seleção, de um processo constante e dinâmico de seleção. Não é mais possível localizar no contínuo do tempo a relação causa-efeito. É todo o contínuo do tempo que se configura como causa, que gera um efeito. Esse próprio efeito se insere como um novo modelo causal para novos efeitos, e é todo um processo. Essa é a proposta do Darwin, e essa acaba sendo também a proposta do Skinner para falar de comportamento. O que eu estou fazendo aqui agora, falando para vocês, esse comportamento que eu estou apresentando, não é possível localizá-lo, localizar uma causa pontual. A causa de eu estar fazendo o que eu estou fazendo está distribuído ao longo da minha história, que envolve a minha formação na graduação, minha formação no mestrado, minha formação no doutorado, as conversas que eu tive com colegas, as aulas que eu já dei. Tudo isso são elementos que compõem a ideia causal
que justificaria o meu comportamento aqui agora. Tá? Então, quando o analista do comportamento tenta explicar esse comportamento, ele não consegue fazer essa relação mecânica de isso leva a isso. Não. Ele tem que olhar para essa história. Ele tem que olhar para esse processo que toma a vida do sujeito quase que como um todo. Tá? A gente não para de ser submetido a processos de seleção comportamental. E dentro dessa lógica, então, nós vamos olhar para mecanismos seletivos de reforço, punição, que vão selecionar ou eliminar padrões comportamentais do meu repertório comportamental. Tá? Eu tenho comportamentos que geram determinadas consequências e essas consequências selecionariam esses comportamentos. Consequências reforçadoras manteriam o comportamento dentro do meu repertório comportamental e consequências aversivas ou punitivas eliminariam esses comportamentos do meu repertório comportamental. É lógico que não é uma punição ou um reforço, é um processo de reforçamento, é um processo punitivo ao longo dessa história que vai tornando padrões comportamentais mais prováveis ou menos prováveis. Muito semelhante ao que o Darwin falava da seleção, que vai tornando, por exemplo, o pescoço da girafa mais provável, o pescoço grande da girafa mais provável, e o pescoço curto da girafa menos provável, por um processo seletivo ambiental. Reforço e punição são semelhantes ao conseguir fugir, ao conseguir se alimentar, ao conseguir procriar. E punições são semelhantes ao ser pego pelo predador, que vai diminuir a chance de eu ter novas girafas com pescoço curto, e a punição diminui as chances de eu ter novos comportamentos semelhantes. Beleza? Pessoas, acho que é isso que a gente precisava discutir um pouquinho. Um texto bastante rico. Dê uma olhada, dê uma lida. Assistam o vídeo, assistam de novo. E se tiverem tendo dúvida, joga a dúvida lá no Google Classroom que eu tento responder vocês. Beleza? É isso, pessoal. Obrigadão. Até mais.